Você me pediu para falar um pouco mais sobre esse olhar de fora e olhar para fora da filosofia, né? Cara, acho que a melhor forma de responder sobre isso é com Sócrates, né? Quantos livros nós conhecemos de Sócrates? Nenhum, né? Então a gente conhece Sócrates a partir de quem? A partir de Platão, Xenofonte e Aristófanes. A gente tende a focar no Platão e pegar um pouco do Xenofonte, né? Do Aristófanes a gente considera, mas não muito, né? Mas eu particularmente acredito sim que o Sócrates ele se encontre ali principalmente no Platão e no Xenofonte, mas eu não descarto a possibilidade de que o Aristófanes tenha captado algo de essencial ali no Sócrates, né? Então, o Aristófanes ele é um cara do teatro, né? Mas ele está falando sobre um filósofo, que ele chama de sofista, né? Nas nuvens. Um outro exemplo de um olhar que vem de fora e que olha para a filosofia, né? Também com relação à filosofia grega, mas no momento posterior, né? Quando a Grécia estava ali sob o controle romano, né? O São Paulo e São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, eles vão pregar em Atenas, né? Quando a gente vê o que Paulo e Lucas dizem dos gregos, é muito curioso aquilo, né? Tem uma hora que eu acredito que seja São Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos, diz assim, os atenienses, é mais ou menos isso, tá? Não tenho decorado não. Os atenienses, tem atenienses que passam o dia todo na praça só querendo ouvir novidades, querendo ouvir coisas novas, né? Cara, quando eu li isso, eu achei muito parecido com essa ideia que se tem de que filosofia tem uma relação direta com a ideia de originalidade, né? O filósofo ele é uma pessoa original, é uma pessoa que pensa algo novo, né? Que eu não sei se é por aí. Eu não sei se originalidade e filosofia são tão ligadas assim, né? Mas não vou entrar agora nessa questão. Mas isso é uma espécie de olhar de fora, né? E olhando mais para frente e sem sair aqui da tradição ocidental, né? Vou citar aqui muitas referências ocidentais. Se a gente pega uns caras da literatura como o Dostoiévski, o Hermann Hesse, ou na psicologia o Jung, né? A gente vê ali que os caras eles estão às vezes falando diretamente de filósofos, mas às vezes simplesmente pegando, vamos dizer assim, personalidades filosóficas, né? O caráter filosófico, né? O estilo de vida filosófico, contemplativo, reflexivo, crítico, etc. E esses caras estão mostrando como é que outros tipos de pessoas observam o tipo filósofo, né? Cara, eu acho isso importantíssimo, sabe? Para o filósofo ter uma autoconsciência. Eu já falei sobre isso, né? Agora, com relação ao olhar, também, que o exemplo que eu vou citar agora, ele está nos dois casos, tanto o olhar de fora para dentro, como de dentro para fora. Aquele exemplo que o Platão fala, né, da moça que viu o filósofo cair na cacimba, né? Que o Oswaldo Porchat vai, no prefácio à filosofia, ele vai retomar isso aí para reconsiderar a posição da moça que riu quando viu o filósofo caindo na cacimba, né? Que talvez a moça tivesse uma certa sabedoria que o filósofo não tem, né? Esse é o olhar de fora, né? Mas aí no caso a gente já entra aqui no olhar para fora também. Eu acho que o filósofo ele não pode perder de vista a realidade, né? Isso pode parecer uma obviedade que eu estou dizendo, mas, cara, é muito comum na atividade filosófica você se apegar tanto aos conceitos,
você se apegar tanto às categorias, ao sistema que você construiu, ou às tradições de pensamento, ao tanto de autoridades que falaram isso e mais aquilo, que às vezes você fica cego para a realidade, cara. A realidade ela tá diante dos teus olhos e tu não consegue enxergar, porque tem um filtro gigantesco de conceito, de categoria, de sistema, de tradições, de autores, de livros, que a tua visão não enxerga, enxerga uma luzinha da realidade, assim, perde totalmente. E tu acha que tá muito entendido do que está acontecendo e na verdade o vendedor de tapioca está sabendo muito mais do que tu o que está acontecendo, né? Porque o vendedor de tapioca não tem esse monte de esse peso gigantesco de coisas, né? Tem um filme, eu não gosto de ser confundido com a galera decolonial, eu não gosto de ser confundido com a galera do perspectivismo ameríndio e tal, não, a minha viagem não é essa. Mas isso não quer dizer que eu não tenha uma relação com uma ideia de descolonização, só que meu caminho é outro, minhas referências são outras, nem uma relação com pensamento, cultura, história ameríndia e africana. Eu sou descendente de ameríndio, de africano, sempre fui curioso a respeito disso tudo, né? Pesquisei já muita coisa nesse campo aí. Então eu não quero ser confundido, mas essa bagagem aí faz parte do meu histórico também. Mas enfim, isso para não ser confundido, mas citar aqui o filme. Eu esqueci o nome do filme. Alguma coisa da serpente, cara. Esqueci o nome do filme. O Abraço da Serpente. Que tem uma cena lá que o europeu tá numa canoa com o indígena. E o cara tá cheio de bagagem na canoa, né? E o indígena diz assim, cara, joga essa bagagem no rio, senão essa canoa vai virar e nós vamos morrer. Tu vai morrer. E o europeu diz assim, mas eu não posso porque a minha vida tá nessa bagagem, né? E é muito isso, né? A gente fica julgando, cara, você é um bárbaro, como é que você pode falar um absurdo desse? A gente fala, né, com a população comum, com o cara na parada de ônibus. A gente olha, esse cara é um absurdo, esse cara ele é machista, fascista, racista, negacionista, ele é tudo. Mas às vezes o cara não tá raciocinando com aquele monte, ele não tá em Paris 7, nem Paris 8, Paris 9. O cara tá no Brasil e ele tá raciocinando com o que tá na frente dele, né? Então assim, eu não tô aqui dizendo a teoria não serve pra nada, a filosofia não serve pra nada, não é isso, cara, mas assim, se a filosofia começa a impedir que você enxergue a realidade, tá na hora de rever essa filosofia, né? Então assim, eu dava aula para alunos que iriam ser professores de ensino médio, né? Uma coisa que eu costumava dizer para ele, olha, o plano de aula ele tem que ajudar você e não atrapalhar você, né? O plano de aula serve para quê? Quando você estiver dando a aula e, sei lá, explodir uma bomba, perdeu o rumo ali, você consegue retomar o rumo da aula porque você planejou a aula, beleza. Agora, se aparece uma situação imprevista, o aluno faz uma pergunta super interessante, mas que não estava no plano de aula, aí você vai matar a pergunta porque não está no plano? Não necessariamente, né? Então o plano é para te ajudar, não para te atrapalhar. Aí eu citava como exemplo, quando você, imagina que você vai subir uma montanha e você precisa de um cajado, beleza, você está ali com o cajado para subir a montanha, mas se o cajado enganchar numa pedra e você não conseguir tirar, você vai morrer ali naquele cajado ou você vai continuar andando sem ele? Você tem que continuar andando sem ele. Tudo isso para falar da filosofia. Se a filosofia está te ajudando a entender melhor a realidade, dar respostas boas, saudáveis para a realidade, massa. Agora, se tu tá virando um bitolado, um noiado, um noinha com a filosofia, dá um tempo, cara, né? A realidade é o critério, é o parâmetro, é a realidade, né? É a mesma coisa da burocracia, né? A burocracia serve para resolver melhor as coisas, mas quando a burocracia começa a atrapalhar a resolução das coisas, tem que rever a burocracia, né?
Então eu acho que é importante olhar de fora e para fora por conta disso. Adriano, satisfeito aqui com a sua participação em meu canal. Muito obrigado. Faça aí as suas considerações finais. Então valeu, João. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Valeu e tudo de bom para todo mundo que teve a ousadia de assistir isso até agora. Valeu. Obrigado, professor. Para você que acompanhou até agora, se você se esqueceu, deixa aqui o like nesse vídeo, comentários e compartilhe com mais pessoas. O meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.